Fala Fullstack, beleza? Bem-vindo novamente ao seu curso de Introdução à Linguagem Python e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal que é a manipulação de strings, então se prepare e vamos pro código. Mas antes, vamos resolver o exercício da aula anterior. O exercício da aula anterior dizia o seguinte, que um programa que calcule a velocidade média passando por input o ΔS e o ΔT. Lembrando que ΔT é o intervalo de tempo e o ΔS é a distância. Por exemplo, velocidade 60 km sobre 2 vai dar velocidade média de 30 km por hora. Lembre-se, a divisão deve ser exata. Então vamos lá. Lembrando que a gente aprendeu na última aula sobre operações matemáticas. A gente vai pegar aqui a velocidade. Então, V vai ser igual a input velocidade. Lembrando, galera, que o Python reconhece isso aqui como uma string. Então a gente vai ter que parsear para int. A gente vai ter que forçar que esse valor seja identificado como um inteiro. Beleza? Na verdade ele pode ser um float, né? Mas no caso, como a nossa divisão vai ser exata, eu vou fazer com int só para facilitar. Mas o correto mesmo seria fazer isso aqui, ó. Porque o usuário pode muito bem falar que a velocidade foi de 65,3 km, tá? Mas vamos fazer com valores inteiros, só para ficar mais claro, beleza? Então beleza, velocidade ela vai ser a que for passada pelo usuário e o nosso ΔT vai ser a mesma coisa, converter esse valor total e vamos ver. E agora, como é que a gente faria essa conta? Lembra que tem duas maneiras de fazer isso. Eu posso guardar esse resultado numa variável e depois somente retornar o valor dessa variável no print, ou eu posso fazer a operação direto dentro do print se eu não quiser guardar o valor dessa variável. Eu vou fazer dos dois jeitos para você lembrar, tá? Então, velocidade média, eu vou chamar de VM, vai ser igual a velocidade. A divisão tem que ser exata. Lembra? Se eu colocar duas barras, a divisão é exata. Se eu colocar uma barra só, não. Mas se eu colocar duas barras, ele vai truncar para que venha só o resultado sem o resto, tá? Da divisão. Beleza. E agora aqui a gente printa. F. E a gente coloca aqui VM. Vamos rodar para ver se está funcionando. Essa é a aula 2. Velocidade. Vou colocar aqui do exemplo, 60 km. Tempo, 2 horas. Velocidade média 30. Eu vou colocar aqui só para ficar mais claro, km por hora. 30 km por hora, tá? Ele não, tá vendo que ele está mostrando esse ponto zero aqui no final? É porque a gente está fazendo com float, tá? Existe uma forma da gente tirar isso daqui, não colocar, pedir para arredondar, tanto usando a biblioteca quanto a forma nativa do Python, mas isso não é tão importante agora, tá? Se eu colocar int aqui, ó, o valor inteiro, você pode ver que ele vai fazer com o valor inteiro. Tá vendo? Bom, galera, beleza. Fizemos desse jeito, mas eu achei muito simples, eu queria ter feito de uma maneira mais complexa. Como que eu posso fazer? Beleza. Digamos que a gente não tenha a variação de velocidade nem a variação de tempo. Então, a gente vai pedir para o usuário o seguinte. Eu quero a minha velocidade final. Então, eu vou colocar aqui. Vou copiar, tá? Só para a gente não perder tempo. Velocidade final. Velocidade inicial. Minha variação de espaço, meu ΔS, nada mais é que VF menos VI. Velocidade final menos velocidade inicial. Mesma coisa com o tempo. Tempo inicial. E o meu tempo ele vai ser TF menos TI. Eu vou mudar só agora o nome para ficar mais claro. Vai ser delta V, aliás, delta S, e aqui vai ser delta T.
Beleza? E agora a velocidade média vai ser delta S sobre delta T. Vamos rodar nosso programa de novo para ver se agora o que vai acontecer. Velocidade final. Digamos que vai. Opa, esqueci de mudar aqui, né? Velocidade inicial aqui embaixo. Pronto, agora sim. Beleza? Vamos lá. Vamos rodar o programa. Velocidade final. Vamos manter o mesmo exemplo aqui, só porque a gente já tem um resultado. A gente vai saber se deu certo, tá? Velocidade final, eu vou colocar aqui que foi ele no momento final, né? O referencial final foi de 60 km. E ele saiu do repouso. Beleza. E ele demorou 2 horas para fazer esse deslocamento, saindo também do tempo zero, do repouso. A velocidade média, ou seja, ΔS sobre ΔT, deu 30 km por hora. Se eu não quisesse guardar nessa variável, eu podia simplesmente fazer isso daqui, ó. E ele funciona da mesma forma, tá? Aqui. Beleza? Se você fez de uma forma diferente, fala aqui nos comentários como é que você fez. Se você não conseguiu, não tem problema, o importante é que você tentou e agora você já sabe como fazer. E agora vamos para a aula de hoje. Galera, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre strings. Um dos pontos fortes da linguagem Python é a forma de se tratar strings, a forma de se lidar com strings. Ele é muito poderoso nesse sentido e nos dá muita liberdade em como tratar strings, tá? Cadeia de caracteres. Para começar, a gente vai relembrar algumas coisas que a gente falou nas aulas passadas e depois vou ensinar umas coisas um pouquinho mais avançadas sobre strings. Então, vamos lá pro código, tá? Primeira coisa que eu quero relembrar com vocês é as formas de você declarar uma string, que ela pode ser tanto com aspas duplas, tanto com aspas simples, beleza? Então vamos lá, eu vou colocar aqui, print coisa de dev. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou declarar com aspas duplas. Vamos rodar esse código para ver o que acontece. Essa é a aula 3 e ele imprimiu os dois da mesma forma. Então o Python ele não liga muito se você vai colocar aspas duplas ou aspas simples. Na convenção da PEP 8, recomenda-se usar sempre aspas simples, mas isso é uma convenção de formatação, tá? Aliás, desculpa, recomenda-se usar aspas duplas, sempre que possível. Mas é uma recomendação, isso não é uma regra, tá? Se eu der o Shift Ctrl E aqui, ó, ele já converte para mim para aspas duplas, tá vendo? Então, beleza. Vamos continuar. Outra coisa que é importante a gente lembrar que a gente também pode declarar variáveis do tipo string, como a gente fez algumas vezes. Então, por exemplo, se eu colocar aqui A vai receber coisa de dev e depois eu printo aqui, ó, print A. E ele imprimiu coisa de dev do jeito que eu declarei lá em cima. Da mesma forma, o input, digite o nome do canal. A variável A vai receber o que o usuário digitar. Digite o nome do canal. Coisa de dev. E ele imprime esse canal. Tá? Ele imprime essa variável. Show! Isso eu posso declarar quantas variáveis que eu quiser com strings diferentes. Por exemplo, e agora eu quero imprimir a musiquinha que todo mundo já conhece. Olha só. D no Tinder. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente rodar esse código aqui. O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. E nome próprio com letra maiúscula. Beleza? Quantas variáveis eu quiser. E agora a gente vai falar sobre coisas novas a respeito de strings. Bora lá! Uma das coisas que eu falei brevemente no início é sobre declaração de variáveis, declaração de strings com 3 aspas duplas ou 3 aspas simples. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o que significa isso. O Python ele permite que nós declaremos multilinhas, e isso é uma característica muito legal da linguagem.
Então, eu não preciso ficar digitando um print embaixo do outro se eu quiser alguma coisa. Eu posso simplesmente declarar, avisar o Python que eu estou declarando várias linhas e ele vai entender isso. Como que eu aviso o Python? Eu coloco 3 aspas duplas ou 3 aspas simples. Vamos ver aqui no exemplo. Text deixa eu fechar aqui para não confundir. Pronto. De tudo meu pensamento. E agora eu peço para imprimir essa variável text aqui, beleza? Vamos ver o que vai acontecer. Tá vendo que ele pulou de linha automaticamente aqui pra gente, tá? Eu coloquei um espaço aqui sem querer. Certinho, beleza? Ah, mas se eu quiser declarar com 3 aspas simples, também dá. E ele vai funcionar da mesma forma. Beleza? Isso é muito importante, muito interessante quando a gente estiver lidando com strings muito grandes, uma massa de dados muito grande envolvendo strings, beleza? Então fica essa dica aí. Se você veio de outra linguagem, então provavelmente você já deve ter ouvido falar nisso que eu vou fazer agora, provavelmente já deve ter até usado muitas vezes. O Python, assim como muitas linguagens populares, trata strings como, como uma cadeia de bytes de caracteres Unicode, tá? Unicode. E eu vou mostrar para vocês como que a gente acessa um caractere por posição dentro de uma string. Então provavelmente vocês vão ouvir muito, strings são como arrays ou strings são como listas, porque a gente consegue acessar a posição dos caracteres dentro de uma string, como se a gente estivesse acessando uma lista. Mas vai ter uma aula que a gente vai falar mais sobre lista, tá? Beleza? E agora eu vou vir aqui imprimir essa variável. Como vocês já viram antes, ela funcionou aqui, ó. Imprimiu coisa de dev. Mas digamos que eu queira pegar só uma letra. Eu quero pegar a letra que está bem... a segunda letra de coisa de dev. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, colchetes, e eu coloco 2. Aliás, 1. Porque, assim como a maioria das linguagens de programação, ele começa no 0, tá? 0, 1, 2, 3 e vai contando cada posição. Então, eu quero pegar a segunda letra, eu venho aqui, digito posição 1 e ele imprimiu aqui, ó, o O, tá vendo? Se eu tivesse colocado 0, ele imprimiria o C. Certo? E uma coisa interessante do Python é que eu consigo descobrir qual que é a última letra, qual é a última posição da minha cadeia de caracteres. Basta eu colocar um número negativo na frente e ele começa a contar de trás para frente. Olha só. Ó, e ele pegou o V aqui de coisa de dev. Beleza? Se eu colocar -2 aqui, ele vai pegar o E do coisa de dev, porque agora ele está contando de lá, de trás para frente. Beleza? Vamos para a próxima dica. Logo, vocês concordam que se é um mapa de caracteres, né? Se é como se fosse uma lista, então eu consigo acessar as posições, eu também consigo contar essas posições. Então, se eu fizer isso aqui, ó, len, que vem de length, né? Que em outras linguagens você tem que digitar .length, por exemplo. Aqui no Python você só digita len e vamos ver o que vai acontecer. Esqueci de colocar o parênteses ali no final e 12, que é a quantidade de caracteres que tem dentro da string, né? Coisa de dev, contando com os espaços, tá? Beleza? Galera, uma coisa muito interessante da linguagem Python é a capacidade que a gente tem para saber se existe uma palavra ou existe uma string dentro de uma outra string, tá? Com isso a gente usa a keyword in. Olha só como é que funciona, vamos pro código. De novo, pegando aqui coisa de dev. E agora eu vou fazer essa comparação. Eu quero saber se dev in, ou seja, se a string dev está contida dentro da variável a. Será que está? Vamos ver. E ele retornou true, ou seja, está. Certo? Porque dev está aqui. Mas digamos que, sei lá, vamos colocar
ADM. ADM tá dentro da variável A? Não tá, certo? Então, false. Porque eu estou dizendo que ADM está em A e ele está falando, não, isso não é verdade, tá? Assim como tem o in, também tem o not in. Então a gente já sabe, não tem ADM dentro da variável A. Então ele tem que imprimir true, porque essa condição é verdadeira. Vamos ver? True. Beleza? E se eu falar não tem dev em coisa de dev? O que ele vai imprimir? False, porque a gente sabe que tem dev em coisa de dev. Essa comparação, in not in, sempre vai retornar booleana e ela é muito útil quando a gente for fazer comparações em listas maiores. E a gente vai falar sobre isso na aula de condicionais que sai essa semana. Outra característica interessante da linguagem Python é a possibilidade da gente fazer operações em strings. Não são todas, tá? São algumas. Eu só vou falar aqui rapidamente, mas eu convido que vocês vejam isso na internet, procurem essa informação na documentação que é bem interessante, tá? Então eu vou colocar aqui uma print asterisco. Tá vendo que eu não estou usando o F agora porque eu quero realizar essa operação, tá? Não quero que converta o valor. Então, vezes 20. Eu quero que esse asterisco seja impresso aqui no meu terminal 20 vezes, tá? É possível fazer isso? Vamos ver. Olha aqui. E ele imprimiu 20 vezes, certo? Eu consigo fazer, por exemplo, declarar 20. E aí aqui eu só imprimo essa variável. E ó, o que ele vai fazer? Vai imprimir da mesma forma, beleza? Isso é muito interessante, principalmente quando a gente vai fazer algumas formatações no terminal. Aí ele é útil, tá? Por exemplo, vou colocar aqui um F. E aqui eu vou colocar... Eu estou chamando uma variável, então tem que abrir o bigodinho, né? Beleza? E aqui eu vou colocar um _n, barra invertida n, que é para pular de linha. E vou chamar de novo a variável asterisco. Que eu digitei errado aqui. Asterisco. Beleza? E entre uma e outra, eu vou escrever aqui coisa de dev. É o que vai acontecer. Ele imprimiu aqui como se fosse um pequeno banner. Não tá nada bonito, dá pra ficar muito mais bonito, mas é só pra vocês entenderem a ideia, beleza? Agora a gente vai falar uma coisa mais interessante ainda, que são os métodos de string. Galera, os métodos de string eles são muito importantes para se lidar com string. Tem uma lista gigantesca no Python de métodos pra gente usar, mas eu vou falar só de 4 aqui, que são bastante importantes. Porém, eu convido vocês a lerem a documentação do Python ou a W3 Schools, que tem a lista completa, tá? Dos métodos que o Python utiliza para tratamento de string. Eu vou falar aqui do upper, do lower, do strip e do replace. Beleza? Então vamos lá. O upper, ele nada mais é do que converter toda a nossa cadeia de strings para letra maiúscula. Então, por exemplo, eu tenho aqui, tá vendo que está tudo escrito em minúsculo, né? Então, se eu imprimir aqui, ó, a.upper, ele deixou tudo maiúsculo. O seu contrário é o lower. Se eu colocar aqui, ó, vou fazer tudo misturado, ó, coisa de dev, assim. E vamos mandar imprimir com lower. Olha o que vai acontecer. Ele ajeita tudo e imprime tudo com letra minúscula. Beleza? Outro método interessante é o strip. O strip, ele apaga os espaços do início e do final de uma cadeia de caracteres. Isso é extremamente útil quando a gente vai receber dados, seja de uma API, seja do Excel, ou seja de um site usando o Django. É muito comum o usuário errar e colocar espaços no início e no final, tá? Então o strip ele vai cuidar disso pra gente. Então olha só que legal. Usando aqui esse mesmo exemplo, eu coloquei um monte de espaço aqui e um pouquinho de espaço no final. Vamos fazer só com o lower, tá? Só pra ver o que ele vai imprimir aqui. Olha só. Ele imprimiu os espaços, tá vendo? Agora,
eu vou colocar aqui no final strip. E olha só, além de converter para minúsculo, ele tirou os espaços do final e do início, beleza? Esse é um pouco do poder do Python para tratamento de strings. E por final, mas não menos importante, a gente vai ver o replace. De novo, nós temos a variável aqui, coisa de dev, mas eu quero trocar agora e vai mudar de coisa de dev para coisa de ADM. Vamos começar a falar sobre contabilidade aqui e administração, vai ser uma coisa bem louca. Brincadeira, galera, mas é o seguinte, agora a gente vai trocar as coisas que estão dentro dessa string, tá? O método replace, ele espera que você passe duas propriedades para ele. A primeira vai ser as strings que a gente quer trocar, no caso eu vou trocar dev, e a segunda é por qual valor eu quero que seja trocado. Eu quero que seja trocado por ADM. Então ele vai varrer essa variável aqui, e onde ele encontrar dev, ele vai trocar por ADM. Vamos ver isso funcionando? Coisa de ADM, tá vendo? Isso também funciona com caracteres, olha só. Eu quero trocar todas as letras D por X. Olha o que ele vai fazer. Coisa Chechev. É isso aí. Isso é muito interessante, tá? Quando a gente recebe um dado sujo, um dado quebrado, às vezes a gente tem que trocar algumas coisas, tá? Algumas coisas que a gente está recebendo, tirar espaços, etc. Beleza? Também tem o método split, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre ele quando a gente for falar de lista, mas por enquanto é isso. É bastante informação para a gente trabalhar e agora a gente vai colocar tudo isso em prática no exercício que eu vou passar para vocês. Bora para o exercício. Show! Beleza, galera. Crie um programa que pergunte o nome completo de um usuário. Você deve se preocupar em limpar os espaços do início e do final da resposta do usuário. Independente da forma, né? Independente da forma que o usuário escrever, devemos retornar todas as letras minúsculas. O nosso programa irá verificar qual é a primeira letra do nome do usuário e qual é a última letra do último sobrenome do usuário. E o nosso programa também irá verificar se o usuário possui Silva no sobrenome. Caso possua, Silva deve ser eliminado do sobrenome, tá? Coitado do Silva. Mas é isso aí que a gente vai fazer. Desculpa aí se alguém chama Silva. Beleza. Eu vou dar um zoom aqui para vocês printarem para tentar fazer o exercício, tá? Resumindo, o que vai acontecer? O nosso programa ele vai perguntar para o usuário qual é seu nome completo. O usuário vai escrever lá. O usuário vai escrever tudo zoado, com espaço na frente, espaço atrás, letra maiúscula, letra minúscula, não importa. O nosso programa deve retornar tudo com letra minúscula, tá? Quando for dar a resposta. Beleza. Aí o nosso programa ele vai verificar qual é a primeira letra do primeiro nome. Chamo Igor Germaniano. A primeira letra do meu nome é I, então tem que retornar isso, tá? E a última letra do último sobrenome. Meu último sobrenome é Germaniano e a última letra de Germaniano é O, então tem que retornar isso, beleza? E o nosso programa também irá verificar se o usuário possui Silva no sobrenome. Se possuir, Silva deve ser eliminado. Então, digamos que o nome do usuário é Igor Silva de Jesus. O nosso programa, ele vai ter que retornar, vai verificar. Tem Silva no nome? Então ele tem que retornar true, tá? Lembra como é que faz? Se você não lembra, volta lá onde eu ensino, tá? Ele vai retornar true. Se retornar true, ou seja, se ele tiver Silva, você vai retornar, você vai tirar esse Silva de lá e não vai colocar nada. Aí você vai retornar isso aqui, ó, Igor de Jesus. Entendeu? É isso, galera. Uma dica que eu dou pra vocês: quebra o seu programa em etapas. Divida etapa por etapa. Não tenta resolver tudo de uma vez. Resolve uma coisa, depois vai lá, resolve outra. Depois vai lá, resolve outra. Isso que é um algoritmo, tá? Essa é a forma de se pensar de um programador. A gente vai resolvendo problemas por etapa. E existe uma forma melhor de resolver esse exercício, mas eu ainda não falei sobre expressões condicionais, que eu vou falar na próxima aula que sai essa semana.
No entanto, não precisa fazer a verificação, não precisa fazer um if e tal, se e tal. Se você já sabe fazer e quer fazer, beleza, pode fazer, tranquilo. Mas se não, só faz isso. Verifica se tem. Tem, imprime true ali. Não tem, imprime false. Se tiver, imprime ali, tira o Silva e não coloca nada no lugar. Imprime o nome sem o Silva. Beleza? É isso que eu espero que vocês façam. Se vocês quiserem ir além, fique à vontade. Não esquece de postar nos comentários o resultado do algoritmo de vocês para ajudar quem está começando também. Beleza, galera? Por enquanto é isso. Eu vejo vocês na próxima aula que sai essa semana ainda. Se você não está seguindo o canal, segue, curte para dar aquela fortalecida e ativa o sininho para receber todas as atualizações. Beleza? Até mais!